Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profundidade. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de meditação. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bom, hoje de manhã nós falamos sobre a alegria, e a alegria é uma virtude. Agora vamos falar sobre fortaleza, né? Eu me lembro de ter pincelado com vocês hoje cedo sobre a alegria nas adversidades. Mas antes de começar a falar sobre a fortaleza, eu queria antes explicar o que é uma virtude. Existem várias definições. O Aristóteles definia como sendo um equilíbrio entre dois extremos, ou entre dois vícios, né? Então, a fortaleza, que também pode se chamar coragem, estaria no meio entre a covardia, que seria a falta, né, ou a ausência de fortaleza, de coragem, e a temeridade, que é entre aspas, o excesso de coragem, mas não é bem o excesso de coragem. Então, a temeridade é a falta de medo, é achar que você não tem, que ter medo de nada. Ser temerário é ser inconsequente. Então, a pessoa temerária, ela é imprudente, falta a ela a virtude da prudência. Bom, o que é fortaleza? Então, sim, tem outras definições, como, por exemplo, a definição de virtude como sendo um hábito. E essas definições, elas não são excludentes. Você não precisa escolher uma definição. Você pode usar as duas definições, elas são, inclusive, complementares. A virtude, de fato, ela é um hábito, né? Um ato. Primeiro que a virtude em si, a virtude não é uma coisa que você tem, que você possui. A virtude é uma característica que se dá aos atos, né? Então, enquanto estou agindo no mundo, eu dou essa característica de virtude aos meus atos humanos. Então, os meus atos, eles podem ser mais ou menos bons, né? Eles podem ser melhor ou pior, mais ou menos, de acordo com a virtude que eu coloco. Aí, quanto mais eu faço isso, mais isso vira um hábito, e no momento em que eu já essa virtude, no momento que essa virtude ela é uma coisa automática para mim, por exemplo, a generosidade, né? No momento em que você abre a sua carteira, tira um valor aí razoável, dá para um mendigo sem olhar e simplesmente só faz isso, é um sinal de que você já adquiriu aí uma virtude, né? Que naquele ponto ali você já está bem, né? E assim, o segredo para continuar bem é reconhecer que você, você pode até reconhecer que você está bem naquele, mas isso costuma ser um veneno, você assumir e ficar se vangloriando, né? Reconhecer, porque você corre o risco de transformar a sua virtude em soberba. Não, não é ideal, né? Não é uma coisa que se deva fazer. Agora, vamos falar especificamente agora nessa meditação, sobre a fortaleza. Eu queria ler aqui do Catecismo a definição do que é fortaleza, e depois eu vou fazer alguns comentários. Número 1808. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Ela afirma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma justa causa. Minha força e meu canto é o Senhor. Salmo 118. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Bom, então,
está dito aqui. Fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades. Então, basicamente, nós podemos resumir o que é fortaleza dizendo que fortaleza é um braço da fé. É um braço da fé. Uma pessoa que tenha a virtude da fortaleza é uma pessoa que tem fé. Uma pessoa que é capaz de se entregar completamente a Deus e à providência divina. Isso é muito difícil, né? No âmbito moral, no âmbito espiritual, praticar a virtude da fortaleza não é muito fácil. Mas como que a gente pode ver a fortaleza no dia a dia? Como a gente pode fazer, né? É, fazer é uma palavra pior ainda, mas como a gente pode se tornar forte? Como ser forte verdadeiramente no dia a dia? A gente pratica a virtude da fortaleza todas as vezes que a gente faz uma coisa que não necessariamente a gente quer, né? Então, vamos lá. Qualquer coisa que seja para você um sacrifício, por menor que seja, qualquer coisa para você que seja difícil e que te custe, quando você opta por abandonar o seu conforto para fazer aquela coisa, você está fazendo uma espécie de violência contra si mesmo. Afinal de contas, a gente tem uma tendência a desejar o conforto. Os homens, principalmente, têm essa tendência, porque os homens são. O homem que eu estou falando é o sexo masculino, né? Os homens, eles são mais sensíveis mesmo. Então, os homens gostam de coisas sensíveis no sentido estrito da palavra. Os homens, eles são mais sensíveis. Eles gostam de coisas que dão prazer, né? Que aprazem os sentidos, que agradam os sentidos. Portanto, existe uma tendência no homem de permanecer em repouso. Existe uma tendência do homem de permanecer no conforto, certo? Mas é preciso que o homem, e aí o homem do sexo masculino e do sexo feminino, é preciso que o homem entenda que esse conforto não necessariamente faz bem, que às vezes ele faz mal, e que às vezes é preciso fazer violência contra si mesmo e abandonar o conforto em busca de um objetivo específico. Eu vou dar um exemplo aqui básico. Suponhamos que eu esteja lá em cima assistindo um filme com a minha esposa. Tá? Nesse momento, é agradabilíssimo. Eu estou assistindo um filme, eu gosto muito, né? Minha esposa também gosta muito de assistir filme, a gente está ali vendo, abraçadinho, tão, né, quentinho ali, debaixo da coberta, o ar-condicionado ligado, bem do jeito que a gente gosta mesmo, com uma pipoquinha. Então tá bem confortável, tá bem legal. Aí, de repente, eu escuto um barulhão aqui embaixo da porta sendo arrombada. Imediatamente, imediatamente, deve surgir em mim, deve surgir em mim o ímpeto, né, o impulso de imediatamente deixar o conforto da cama e ir direto ao encontro desse possível malfeitor. Então, isso é uma situação extrema, mas quais são as situações mais cotidianas que a gente pode perceber que está sendo fraco, né, que está se entregando para as paixões? Na hora de, por exemplo, na hora de fazer uma oração ou na hora de ir à missa, por exemplo. Você pode estar fazendo o corpo mole. Ah, eu quero ir à missa todos os dias, mas você olha, poxa, mas a missa é longe, não sei se não sei se eu estou muito afim de ir hoje. Ah, hoje é dia de semana, nem é obrigatório mesmo. Aí você começa a negociar com você, fala, poxa, mas aqui o sofazinho tá tão gostoso, a minha leitura, a minha literatura aqui tá tão legal, não sei se eu quero ir. E aí você fica negociando com você mesmo, e claro, toda vez que você negociar com você mesmo um valor inegociável e racionalizar sobre isso, você vai encontrar motivos suficientes para não ir, né, para não fazer o que tem que ser feito e ficar no conforto. E, no entanto, não é possível, ao mesmo tempo, não é possível crescer no conforto. Não é possível crescer no conforto, é preciso desconforto para que você cresça. Pensa comigo, né, você tem que enxergar na sua situação uma coisa que te causa desconforto para você procurar ajuda de terapia, por exemplo. Então, você primeiro precisa perceber, tem alguma coisa aqui
que está me incomodando, percebi, isso aqui está me incomodando, então eu vou lá e vou buscar a terapia. E a terapia em si é uma coisa desconfortável. Se você estiver fazendo com um bom terapeuta, a terapia não vai ser necessariamente confortável, você não vai só escutar coisas que você quer, você não vai escutar sempre coisas belas, né? Não vai ser uma puxação de saco, pelo contrário. Fazer terapia pode ser muito doloroso, porque a boa terapia é um encontro que você faz com você mesmo. Eu já disse para vocês aí que a oração íntima é basicamente isso também. É o encontro que você tem com você. Então, se você é uma pessoa que não aprecia a própria companhia, imagina, a terapia, a oração, talvez te doa muito, talvez te rasgue o coração no começo, mas você precisa perseverar. Apesar da dor, apesar do desconforto que isso te causa, você precisa perseverar, porque senão você não vai crescer. Então, para adquirir a virtude da fortaleza, é preciso que você comece pelos pequenos atos do dia a dia. O minuto heróico, por exemplo, é uma forma maravilhosa de praticar a fortaleza. Quer dizer, tocou o despertador, fora da cama. Tocou o despertador, desce da cama, já faz ali uma oração rapidinha e começa o seu dia sem apertar a soneca. Isso aí é uma excelente forma de praticar a virtude da fortaleza. Quer ver uma outra? Chegou na cozinha e viu um belo bolo de cenoura com cobertura de chocolate e você fica morrendo de vontade de comer, né? Você está com muita vontade de comer, porque realmente é muito gostoso mesmo. Mas você olha para aquele bolo e diz: não, eu não vou comer. Não vou comer, quer dizer, esse bolo, ele não tá, né, ele não me obriga a comê-lo, ele está ali paradinho, quietinho. Eu não sou um animal, né, eu não preciso comer tudo que eu vejo pela minha frente, eu consigo me segurar, então vou fazer esse propósito aqui de ser forte em relação à comida, não vou comer o bolo. E assim, fez o propósito, acabou. Eu não vou comer e pronto, não coma. Deixa o bolo ali, olhando para ele, com vontade de comer e negando. E fazendo isso, você está praticando, na verdade, duas virtudes. Uma, inclusive, que nós vamos falar amanhã, inclusive a virtude da temperança, né? Mas principalmente a virtude da fortaleza, quer dizer, existe uma força atrativa muito grande nesse objeto, que é o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Existe uma força atrativa muito grande, porque realmente é muito gostoso, ele satisfaz a sua vontade de comer doce, ele satisfaz os seus sentidos, mas é só um bolo. E se você não consegue ser forte nos prazeres da mesa, você jamais vai conseguir ser forte nos prazeres da cama. Você vai ser sempre uma pessoa luxuriosa, né? Vai estar sempre pecando contra o sexto mandamento. Vai passar, por exemplo, vai à academia e não vai conseguir, os homens principalmente, né, vão à academia e não vão conseguir passar um treino inteiro sem desejar pelo menos duas ou três mulheres. Né? E as mulheres também, talvez também deseje, talvez também tenha isso de desejar os homens, mas eu acho que é muito mais comum para o homem do que para a mulher. Então, ele precisa ser forte, ele precisa ser forte, ele precisa resistir aos prazeres da mesa, que são muito mais fáceis de controlar, é um impulso muito mais controlável, digamos assim, porque, afinal de contas, você não controla o jeito que as pessoas se vestem, você não controla o jeito que as pessoas agem ou reagem, o jeito que elas ficam, enfim. Então, um impulso muito mais controlável é o impulso da mesa. Se você não consegue controlar isso, você não vai conseguir controlar nada. Se você não tem força para não comer um bolo, quer dizer, o que você vai ser capaz de fazer de fato? Se você não é capaz de sentir esse desconforto um pouquinho, de sentir um pouquinho de desconforto, e quando vier uma doença, uma coisa um pouco mais grave, se vier, né, Deus o livre, mas se vier uma doença, uma coisa mais grave, se você não tiver essa resiliência, essa capacidade, resiliência não, essa resistência, a capacidade de resistir às tentações, como que você vai suportar? Então, é preciso imediatamente, é preciso que vocês comecem a praticar a fortaleza nos pequenos atos do dia a dia. Eu venho falando isso e eu acho que esse é o ponto central do retiro. O ponto central do retiro é chamar a atenção de vocês para a importância das coisas simples, para a importância da prática da virtude nas coisas simples do dia a dia. E é isso que eu espero que vocês tirem daqui desse retiro. Como praticar as virtudes nas coisas simples do dia a dia. Como você
mãe de família, como você filha, como você esposa, como você marido, sobrinho, neto, como você pode praticar a virtude da fortaleza no seu dia a dia. Escreva no papel como você vai praticar a virtude da fortaleza de agora em diante, o tipo de coisa que você vai fazer. A minha sugestão é que você comece com comida mesmo. A minha sugestão é que você comece com comida, a não ser que comida seja uma coisa muito fácil para você. Aí você começa com outra coisa. Mas o minuto heróico também é uma forma excelente de praticar a virtude da fortaleza. Se você está, se você, se o seu despertador toca, se o seu despertador toca e você levanta imediatamente, resiste àquela primeira tentação de ficar deitado na cama mais uns instantes, né, no quentinho, no conforto, você está praticando a virtude da fortaleza de uma forma super simples, uma coisa simplíssima do seu dia. Você já vence a primeira tentação do dia. E isso é um sentimento muito grande. Um sentimento de vitória muito grande que você precisa ao longo do seu dia. E você precisa para sustentar os demais desafios do seu dia. Se você não consegue vencer o primeiro, que é acordar, como que você vai vencer os demais? Aí terminou de acordar, né, acordei, consegui acordar cedo e tal, vai tomar um banho, e quando for tomar banho, usa uma temperatura um pouco desconfortável. Marcos, precisa ser água gelada? Não, não precisa. Mas uma água em temperatura desconfortável. Você gosta da água muito quente? Deixa a água menos quente, uma temperatura que no mínimo te cause um desconforto. E assim você vai criando resiliência. Em primeiro lugar, criando força, claro, mas também aprendendo a dar a justa medida das coisas, né? Aprender a dar a justa medida dos sofrimentos. Muitas vezes a gente tem, porque nunca sofreu e não tem nada de errado com isso, mas porque nunca sofreu absolutamente nada, às vezes a gente tende a, a supervalorizar, não, né? A superdimensionar algumas coisas como sendo sofrimentos muito grandes, quando na verdade elas não são. Né? São coisas simples do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que a gente precisa, na verdade, é de muita força. A gente precisa de força para conseguir superá-las. E para conseguir força, você tem que se colocar em situações de desconforto. A partir de hoje, faça essa reflexão sobre como você pode superar o desconforto. Eu acho que o minuto heróico, o banho em temperatura desconfortável e a comida são excelentes exemplos. Faça um de cada vez, né? Quando dominar um, faça esse mais um. Quando dominar esse e o outro, faça esse, o outro e o outro. E assim sucessivamente, até que você esteja se dominando, até que as paixões não te dominem mais, até que você não seja mais dominado pelas paixões. Que é aí que você tem que chegar. Num ponto em que você está forte, resistente, de tal modo que você resiste às grandes e às pequenas e às grandes tentações. Mas lembra daquela frase, inclusive é uma frase do Evangelho que eu usei na aula das pequenas coisas. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Também podemos dizer que quem é forte nas pequenas coisas será forte também nas grandes. Ou vocês pensam que os mártires, claro, eles receberam uma graça atual na hora do martírio, mas você pensa que os mártires eram fraquinhos, sempre levados pelas paixões? É claro que não, eram pessoas que praticavam diariamente a virtude da fortaleza e que no momento em que precisaram muito dessa virtude, receberam a graça atual de Nosso Senhor, né, que foi derramada sobre eles na hora exata do martírio, para que eles não abandonassem a fé. Muito bem. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-vos ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.